Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Então, nesse vídeo eu vou trazer aí a verificação de se uma equação pode representar uma circunferência ou não e quando representa a determinação do seu centro e do raio. Verifique se as equações abaixo representam ou não uma circunferência e, em caso afirmativo, determine as coordenadas do centro e o valor do raio. Então, vou pegar assim, ó. Antes de fazer propriamente esses exemplos, eu vou usar uma equação reduzida de circunferência, direcionando para a equação geral e, a partir da equação geral, fazer a determinação do centro e raio. Aqui no exercício de observar, ó, as equações da circunferência se encontram no formato geral. Então, eu vou fazer um contra-exemplo aqui, um exemplo típico introdutório para depois resolver as letras A e B. Então, vou fazer aqui, ó, eu tenho uma equação reduzida de circunferência x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 36. Equação reduzida da circunferência. A partir da reduzida aqui, ó, eu sei que o centro, troca o sinal aqui que acompanha o x é 3, troca o sinal de quem acompanha o y aqui, menos 4. Isso são as coordenadas do centro. E o valor do raio, eu uso esse valor aqui depois da igualdade, né? Eu uso a igualdade e tiro a raiz. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, esse é o procedimento para centro e raio na equação reduzida. Agora, eu vou desenvolver essa equação reduzida. Então, desenvolvendo isso aqui, ó, x menos 3 ao quadrado, produtos notáveis, vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também o quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8y, mais o quadrado do segundo, 16. Isso é igual a 36. Inclusive, eu posso pegar aqui, ó, deixa eu pegar esse 36, vou trazer para cá, menos 36 igual a 0. Organizando a equação, x ao quadrado mais y ao quadrado, né, os termos em quadrado, termo em x menos 6x, termo em y mais 8y, e aí eu tenho aqui, ó, para operar 9 mais 16 menos 36. Então, 9 mais 16, eu tenho aqui 25. 25 menos 36, isso vai me dar menos 11. Aqui deu 9, aqui deu 16, aqui menos 36. Então, isso vai resultar menos 11. Igual a 0. Bom, então essa é a equação geral correspondente àquela reduzida. Então, aqui eu também devo encontrar o mesmo centro e o mesmo raio. Como é que eu faço determinação do centro? Eu pego o valor que acompanha o x, troco o sinal e divido por 2. Isso porque aqui na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado é 1. Então, simplesmente troca o sinal e divide por 2. Então, o centro vai ser 3. Ó, fechou aqui, ó. E o mesmo acontece com o y do centro. Pega esse valor aqui que acompanha o y, troca o sinal e divide por 2. 8, troca o sinal menos 8, divide por 2, menos 4. E aí fechou aqui também. Isso porque, ó, aqui na frente é 1 e 1. Se não fosse 1 e 1, eu teria que dividir o 6 por esse valor que fosse aqui e depois trocar o sinal e dividir por 2. A mesma coisa com o 8. Dividiria pelo valor antes do y e trocaria o sinal e dividiria por 8. E para descobrir o raio, eu tenho uma expressão que faz a ao quadrado mais b quadrado menos ti, que é o termo independente. Então, aqui eu tenho raio igual raiz quadrada de a ao quadrado. O a é o 3, é o x do centro. B quadrado é o menos 4, então menos 4 ao quadrado. E menos termo independente é menos 11, menos o menos 11. Isso vai me dar raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16.
Aí menos com menos dá mais 11. 9 mais 11, 20. 20 com 16, 36. E a raiz quadrada do 36, olha só, vai dar o 6. Fechou o raio. Ok? Então isso aí é um resumo, né, teórico de como se faz busca de centro e raio a partir da equação geral, certo? E aí vou fazer um complemento aqui, ó. Vou pegar esta equação toda e vou multiplicá-la por 2. Por que está fazendo isso, senhor? Porque observa que nos meus exemplos aqui, ó, eu tenho aqui 3, 3 e aqui 2, 2. Então eu vou multiplicar essa equação por um valor qualquer, podia ser por 2, por 3, por 5. Eu vou multiplicar por 2. Vou dobrar essa equação, tá? Não, eu vou multiplicar por 3. Vou multiplicar por 3. Certo? E aí eu tenho que ela fica 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Multiplico aqui menos 6 por 3, menos 18x. Multiplico aqui mais 8 por 3, mais 24y. E aqui menos 11 por 3, menos 33 igual a zero. Se eu quisesse descobrir o centro, eu pego esse valor aqui de novo, ó, troco o sinal, divido por esse que está antes, que agora não é mais 1, e depois eu divido por 2. Então eu tenho que pegar o menos 18, vou dividir por 3 e depois vou dividir por 2. Só que eu tenho que trocar o sinal do menos 18, mais 18. Aí 18 divide por 3 dá 6, 6 divide por 2 dá 6 divide por 2, 3, e eu tenho de novo, ó, x igual a 3. A mesma coisa acontece com esse 24. Eu vou pegar o 24, vou trocar o sinal, menos 24. Vou dividir por esse aqui antes, que dá 8, né? Vou dividir por 3 e depois vou dividir por 2. Então, menos 24 por 3 dá menos 8, divide por 2, menos 4. Ó, fecha aqui, certo? Então, quando eu tenho um valor aqui ó, antes do x ao quadrado e y ao quadrado, eu divido por ele e depois divido por 2, certo? Bom, então isso aí é um resuminho. Ver se eu vou ter espaço suficiente aqui. Espero que sim. Vou fazer a letra A aqui, ó. Agora começa a resolução da questão. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 5x menos 7y menos 1 igual a zero. Então, eu vou pensar assim, para que uma equação represente uma circunferência, eu tenho que ter 3 condições, tá? Ela tem que satisfazer 3 condições. A primeira, que os elementos, os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado devem ser iguais. Por exemplo, aqui, ó, 3 e 3 são iguais. Aqui, ó, 2 e 2 são iguais. Então, a princípio, essas duas estão satisfazendo esta igualdade. Aqui também, né? Ó, aqui na frente é 1, aqui na frente é 1, que é o que geralmente acontece. Também satisfaz essa primeira condição para a equação da circunferência. Segunda condição para que uma equação represente uma circunferência. Não pode ter o elemento xy. Não pode apresentar o elemento com produto xy. Isso eu verifico que aqui eu não tenho xy e aqui eu não tenho xy. Então, as duas também estão satisfazendo. E a terceira condição é que o valor do raio obtido na equação seja um valor maior que zero. Claro, o raio tem que ser positivo, né? Não existe raio negativo. Se o raio é negativo, é como se a circunferência estivesse para dentro, daí não forma circunferência. Então, o raio tem que ser positivo, maior que zero. Nem igual a zero não pode, tem que ser maior que zero. Bom, já verifiquei que essa condição as duas equações satisfazem e essa condição as duas equações satisfazem. Então, minha preocupação é quanto ao raio. Então, agora eu vou voltar para a minha letra A aqui. Eu quero descobrir o raio. Para eu descobrir o raio, lembra, tem a fórmula aqui, que eu preciso do A e do B. O A é o x do centro e o B é o y do centro. Então, a primeira coisa aqui é descobrir o centro dessa circunferência. O centro, vou pegar o valor daqui, ó, do x, lembra? Vou trocar o sinal
Então eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Então o centro 1, para eu descobrir o x do centro 1, eu vou pegar lá o 5, vou trocar o sinal, mais 5, vou dividir pelo valor que tem aqui, ó, que é 3, vou dividir por 3 e vou dividir de novo por 2. 5 divide por 3 dá 5 terços, 5 terços divide por 2. 5 terços divide por 2 é o mesmo que 5 terços, multiplica pelo inverso da segunda, 1 meio, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. Então eu tenho aí 5 sextos. Então este é o x do centro. Positivo, 5 sextos. O y do centro, eu pego o menos 7, troco o sinal, ele vai virar 7. Então agora eu vou fazer o y do centro 1. Vou pegar o 7, vou dividir pelo valor que está aqui, que é o 3. Os dois devem ser iguais, né? Aqui, ó, 3 e aqui 3. Divide por 3 e divide por 2. 7 por 3 dá 7 terços, 7 terços por 2. 7 terços divide por 2 é o mesmo que 7 terços vezes 1 meio. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 2, 6. 7 sextos. Então, se for uma circunferência, o centro é 5 sextos e 7 sextos. Agora eu vou calcular o raio. E aí é aqui que vai me definir. Ó. O raio tem que ser um valor positivo, maior que zero. Raio igual raiz quadrada de a ao quadrado, 5 sextos ao quadrado. É isso aqui, ó. Agora, mais b quadrado, mais 7 sextos ao quadrado, menos termo independente. Menos termo independente. Como aqui é menos, vai ficar menos com menos. Vou botar menos aqui e vou botar o menos aqui. Só que aqui, ó, eu também tenho que dividir pelo valor que está na frente. Então aqui, ó, menos 1 divide pelo 3, menos 1 terço. E aí o raio é igual. 5 sextos ao quadrado dá 25 36avos. Mais 7 sextos ao quadrado, 7 ao quadrado, 49 36avos. Menos com menos dá mais, 1 terço. Raio igual, abre a raiz, MMC, 36. 36 por 36 dá 1, vezes 25, 25. 36 divide por 36 dá 1, vezes 49, 49. 36 divide por 3, 12, vezes 1, 12. E aí o raio está dando raiz quadrada de 25 mais 49 dá 60, 74. 74 com mais 12 dá 86. 86 divide por 36. Raiz 36 eu sei que é 6. Raiz de 86 é quebrado. Então vou tentar aqui fatorar 86. Dá por 2 que é 43. E aí já chega num primo. 43 é primo. Então vai dar por 43 dá 1. Então não tem fator repetindo aqui. Se não tem fator repetindo é porque não tem simplificação dessa raiz. Então isso vai ficar raio igual. Continua sendo raiz de 86. Eu não consegui nem simplificar. E raiz de 36 é 6. Então o raio é raiz quadrada de 86 sobre 6. Isso aqui é um valor positivo? Sim, é um valor positivo. Então significa que essa circunferência realmente retrata ou significa, essa equação significa, retrata uma circunferência e o centro está definido pelas coordenadas 5 sextos e 7 sextos e o raio com o valor raiz quadrada de 86 sobre o 6. Ok? Então está aí a primeira. Letra B, vou usar o mesmo expediente. A equação é 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 6x menos 8y mais 15 igual a 0. Ok. E aí,
Primeira condição, x ao quadrado igual a y ao quadrado. O que eu quero dizer? O coeficiente, tá? Não é que eles sejam iguais, é o coeficiente deles. 2 aqui e 2 aqui. Satisfez a primeira condição. Não pode ter o termo xy. Olha aqui, ó, não tem o termo xy. Beleza. Então, fico dependendo do raio. Para fazer o raio, lembra, eu preciso do centro. Então, vamos ao centro aqui. Para descobrir o centro, lembra? Pega o valor aqui do x, troca o sinal, divide pelo valor que está na frente e depois divide por 2. Então, vou trocar o sinal, vai ficar aqui, ó, centro 2. O x do centro 2. O x do centro 2 vai ser o 6 trocando o sinal menos 6. Vai dividir pelo número que está aqui, vai dividir por 2. E depois vai dividir por outro 2. Esse segundo 2 que eu divido é sempre fixo. Tá, ó, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Menos 6 divide por 2 dá menos 3. Menos 3 divide por 2, menos 3 meios. Essa não precisa nem armar lá o rascunho. Menos 3 meios é o x do centro. Então, de novo, eu pego o valor daqui, troco o sinal, divide por esse e depois divide por 2. E agora o outro. Para descobrir o y do centro 2. Vai pegar esse menos 8, vai trocar o sinal, então ele vira 8. Vai dividir por esse aqui de fora, vai dividir por 2. E depois vai dividir por 2, que é o 2 da regra. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. Então isso aqui vai dar 2. Então aqui o y do centro deu redondo, deu 2. Bom, então se isso aqui for uma circunferência, esse valor é o centro. Vamos verificar agora se o raio dá positivo. Lembra? O raio tem que ser maior que zero, tem que ser positivo para que realmente essa equação seja uma circunferência. Raio igual, vou usar a fórmula. Diz que é a ao quadrado, o a é menos 3 meios, é o x do centro. Menos 3 meios ao quadrado. Mais o y do centro ao quadrado, né? Aqui, ó, b quadrado é o y do centro, é 2. 2 ao quadrado. E aí, menos o termo independente. Menos o termo independente. Menos 15. Só que lembra, esse 15 tem que ser divididos por 2 aqui também. Assim como eu peguei o menos 1 aqui, ó, e dividi pelo 3, vou pegar o 15 e vou dividir pelo 2. E agora é cálculo, né? Raio igual. Vou fazer maior aqui essa raiz. Menos 3 ao quadrado dá positivo. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Ok. Aqui mais 2 ao quadrado dá 4. E aqui menos 15 meios. Eu aconselho aqui fazer mínimo múltiplo comum, né? Faço MMC, que vai ser o 4. 4 por 4, 1 vezes 9, 9. Mais 4 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. E aqui menos 4 por 2, 2. 2 vezes 5, 30. Então, o raio vai ser igual. 9 mais 16, 25. 25 menos 30, menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 5 quartos. Olha só. Aí me deu um valor aqui, ó, negativo. Ó. Não consigo tirar a raiz desse negativo, né? Então, significa que, nesse caso, esta letra B, aquela equação, não representa circunferência. Por quê? Porque eu não consegui tirar uma raiz aqui de um número negativo com índice par. Aqui é índice par 2, raiz de negativo não existe com índice par. Então eu não consegui calcular esse raio, ou seja, tipo, esse raio não existe. Então essa circunferência não existe. Então a única que é circunferência é a primeira. A primeira circunferência que tem centro nessas coordenadas e o raio com essa medida. Essa outra não é circunferência. Ok? Então é isso, eu espero que essas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço.
Te agradeço pela visita e até a próxima.